Olá, no programa de hoje eu vou conversar com a Andréa Struckel, que é diretora do Departamento de Licenciamento Ambiental da Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas. Tudo bom, Andréa? Olá, Renata, tudo bom? E você? Tudo jóia, tudo bem. Andréa, fala um pouquinho da sua experiência, né, da sua formação profissional e de sua experiência. Bom, Renata, acho que a primeira coisa que eu queria falar é que é o prazer que eu tenho de estar aqui conversando com você. Que bacana que é o programa Meio Ambiente com Renata Franco. Que orgulho ter uma profissional mulher à frente desse programa, né? Você tem uma vasta experiência aí na área do meio ambiente, na área do direito ambiental. Acompanho sua carreira nessa parte e fico muito grata e muito feliz de estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência aqui em nível local com você. Então, parabéns pelo programa. Já assisti vários, já aprendi muito com os convidados. Que bom, bacana, Andréa. Eu que agradeço, viu? Ter isso, né? Você falando essas palavras aí, nossa, é muito bom, viu? Fico muito contente. Obrigada. Prazer. Bom, Renata, eu tenho uma passagem aí profissional muito vinculada ao município, né? Pô, acho que a gente até, para privilegiar a Agenda 2030 da ONU, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5, eu vou começar me intitulando como uma mulher, né? Hoje nós temos aqui uma live 100% feminina e o que é muito difícil, né? Às vezes no meio de comunicação, às vezes no poder público, na iniciativa privada, então eu me sinto muito orgulhosa de estar aqui dialogando também com uma mulher. Sou mãe, entusiasmada com o propósito de cuidar do meio ambiente, perseguir o diálogo e a sustentabilidade nos municípios, na localidade. Bom, na minha trajetória profissional, eu acabei percorrendo vários caminhos, né? Eu sou servidora da Prefeitura Municipal de Campinas, hoje estou diretora de licenciamento ambiental, já exerci várias funções na Prefeitura de assessoramento, gestão, inclusive como secretária de meio ambiente em algumas oportunidades. Na academia, eu sou mestre em urbanismo, sou graduada em Direito pela PUC, especialista em Direito Difusos pela Escola Superior do Ministério Público. Gosto de estudar bastante, acho que é importante a gente estar sempre se atualizando no meio acadêmico e profissional. E tive a oportunidade de escrever livros e artigos na área. Acho que o mais conhecido livro meu é o Licenciamento Ambiental Municipal, pela editora Oficina de Texto, e eu tive a honra de organizar um livro também, Gestão Ambiental para Cidades Sustentáveis, também pela mesma editora, em parceria com o Rogério Menezes, né, o atual secretário do Verde, aqui de Campinas. No terceiro setor, eu sou vice-presidente estadual da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente, a ANAMA, e sou diretora jurídica desde o ano passado dessa instituição, que é nacional, enfim, tem aí um bom trabalho na gestão ambiental, na gestão pública dos municípios. Junto à entidade de participação comunitária, eu pude atuar no Conselho Municipal de Meio Ambiente aqui de Campinas, hoje eu sou conselheira também do Conselho Estadual do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Acho que é importante a gente também, além de ter a parte técnica, né, aprender a dialogar, ter como que a gente fala, a gestão dialógica, né, com esses outros entes. Então, muito rapidamente é isso, Renata. Não, um super currículo, né, André? Uma super experiência. E eu tenho certeza que a nossa conversa hoje vai ser assim, os 30 minutos vai ser pouco para o que a gente tem aí para conversar. Então, pegando um pouco dessa sua experiência e da sua vivência, você participou da Conferência Internacional sobre Emergência Climática, onde você acho que até fez uma apresentação sobre o planejamento ambiental no município de Campinas e a sustentabilidade. Quais foram, né, os principais pontos que você apresentou nesse evento? Conta um pouquinho, tanto do evento, como das questões aí que foram levantadas e que você levou sobre o município de Campinas. Nossa, Renata, esse evento foi um presente, né, que eu recebi dos verdes, né? Os partidos verdes do mundo inteiro se reuniram num evento chamado Connecting for Green Action, né? E a mesa que eu participei era de emergência climática aqui no Brasil, com representantes brasileiros. E nesse Global Greens, né, junto com a Renata Falzoni,
vereadora de São Paulo, ativista da mobilidade sustentável, da bike, né? Eu também sou do movimento cicloativista, acabei não falando todo o meu currículo, então a Renata Falzoni é um ícone nesse movimento, né, cicloativista. O André Fraga, que já foi secretário de Meio Ambiente de Salvador, hoje também é vereador em Salvador e também é um dos diretores aqui da Manama, no qual eu participo. Adalberto Maluf, que foi coordenador da mesa, diretor de sustentabilidade, marketing e novos negócios da BID, que é instalada aqui em Campinas, né, uma fábrica de ônibus elétrico, planta de painéis fotovoltaicos, quer dizer, tudo a ver com a nova onda da sustentabilidade. Né? E a Bruna Barros eu não conhecia, ela é política, né, sempre se candidata aí a cargos do Poder Legislativo, feminista e de uma liderança fantástica. Ela também faz parte do RAPS, é uma ativista social de ponta. Então, junto com essas pessoas, a gente pôde debater muito a questão climática, a questão da resiliência, e eu contei um pouco o trajeto de Campinas na agenda de mudanças climáticas, né? Até para a gente poder se situar, né, no cenário mundial, receber críticas, receber contribuições, saber o que está acontecendo, se estamos no caminho certo, se estamos no caminho que precisa ser aperfeiçoado de alguma maneira. Então, o diálogo foi bem interessante, eu fiquei muito grata aí de um sábado à tarde poder fazer parte desse bate-papo aí que reuniu gente, profissionais, e ativistas, e políticos, e técnicos, e acadêmicos do mundo inteiro, e com esse tom ideológico, né? O tom ideológico do Partido Verde, da melhoria da questão ambiental em nível global. E, Andréia, a questão, né, mudanças climáticas e resiliência, eu sei que essa é uma pauta que vocês discutem muito dentro da secretaria, aqui em Campinas, né? Qual o papel de Campinas nessa pauta, né, na atualidade? Então, Renata, hoje, qualquer cidade no mundo ou no Brasil não tem como não trilhar seus caminhos por meio de uma lente de resiliência e por meio de uma lente focada nas mudanças climáticas ou crises climáticas, né? Depende do termo que você quer adotar. Campinas já trilhou um bom caminho, não que nós não tenhamos uma boa lição de casa também pela frente, mas a gente já deu alguns passos interessantes. Eu vou aqui dividir as duas agendas, né? Na resiliência, Campinas tem um comitê de resiliência. A Defesa Civil aqui de Campinas, ela é uma das reconhecidas mundialmente como boas, né? Como de ações aí bem de boa gestão, né? Pautadas na rapidez, na tecnicidade, e a gente foi, e esse trabalho todo, né, que não é só da Defesa Civil, a Defesa Civil, ela é a coordenadora, ela gerencia o assunto, mas envolve saúde, urbanismo, meio ambiente, enfim, todas as questões ambientais, elas são inter e multidisciplinares, né, e a gente foi reconhecida pela ONU nesse ano agora, como um nó de resiliência Hub, pelo Make Cities Resiliente 2030, junto com outras 3 cidades, Medellín e Cidade do México. São as 3 primeiras cidades da América Latina e região do Caribe a serem reconhecidas pelo trabalho de enfrentamento a desastres e riscos climáticos. O que é essa Resiliência Hub, né? Esse nó de resiliência? São centros globais de resiliência para o clima e redução de riscos de desastres aí até 2030. Tem uma iniciativa Construindo Cidades Resilientes, Escritório das Nações Unidas, para redução desses riscos e desastres, e essas cidades têm mandato de 3 anos, e a verdade é que, à medida que aumenta o risco de desastres e clima, prevenção em nível global, mas principalmente em nível local, a gente percebe, né, Renata, o que está acontecendo no Rio de Janeiro, em Petrópolis, agora em Angra, e a gente vê tanto desastre, que é nesses desastres que a gente precisa trabalhar. O que precisa ser feito para que o clima está mudando, o planeta está aquecendo, o desmatamento, infelizmente, está num grau elevado. Quer dizer, nós estamos interferindo demais na natureza, demais no planeta.
vai ter reação, e a reação é a mudança de temperatura, é chuva onde não é para chover, é clima que muda sem a gente ter condições de prever, às vezes tem condições de prever, mas não tem resiliência para poder tomar as atitudes para salvar a vida das pessoas, principalmente, que a gente está falando só de questão ambiental, a gente está falando de saúde e segurança das pessoas, né? Então, essas medidas preventivas é que é o foco desses hubs de resiliência. E Campinas, segundo a ONU, demonstrou essa liderança na inclusão do risco da resiliência e do clima. Então, aí a gente vai conduzir essas políticas e essas abordagens municipais, mas no sentido também de agregar outras cidades, fazer trabalho boca a boca, frente a frente, dentro de uma fraternidade, solidariedade entre as cidades, e nós somos sede de região metropolitana, né? Isso então, que eu mencionar. Região metropolitana de Campinas, 20 municípios, né, Renata? Um trabalho talvez conjunto, né, para você também fomentar essa resiliência nesses municípios da região metropolitana, mesmo porque quem está dentro da região metropolitana está em Campinas, né, ou trabalha numa dessas cidades, ou mora numa dessas cidades, mas está sempre conectado com Campinas, que acaba sendo, né, de fato, a maior cidade, talvez aqui proporciona o maior número de serviços, né, então a gente acaba tendo um impacto direto, não dá para falar que não. E a gente que trabalha na área ambiental, Renata, a gente sabe que a gente não faz nada sozinho e que nós não temos o conhecimento do todo. Então, o diálogo é importantíssimo, seja em nível local, seja em nível regional, seja em nível nacional ou global, mundial, é extremamente importante, né? Sim. Até porque a gente tem que agir rápido, né? A gente não pode demorar muito mais nas nossas ações, porque o planeta está cobrando aí um preço meio salgadinho aí pela nossa omissão histórica, né, enquanto civilização. E é curioso, né, quando eu comecei a dar aula, não vou falar assim há quanto tempo, mas já faz, tem mais de uma década aí, mas quando eu começava a falar de aquecimento global para os alunos, era algo assim que a gente achava que estava muito distante, a gente não tinha algo perceptível. E hoje, para mim, pelo menos, né, a mudança do clima é perceptível. Não dá para falar que é o mesmo clima, que essas interferências são as mesmas, porque realmente, às vezes, fica um período, né, sem chuva, de repente chove demais, a quantidade que era para chover no mês inteiro chove em algumas horas, e não tem planejamento urbano que dê conta dessas mudanças, né? O calor que a gente teve aqui, esse período de março, foi um calor realmente acima, talvez, da média. E a data que virou, né, para o outono, me parece que virou uma chave, porque realmente a gente teve uma mudança de clima. E acho que está muito inconsistente. Realmente a gente tem ali algumas chuvas, né? A microexplosão que a gente teve alguns anos atrás. Então, questões, né? Eu lembro que até se comentava, vai ter que mudar os livros de geografia, porque, né, não se falava nesses eventos da natureza no Brasil e na nossa região. E, de repente, hoje, a gente sabe que está todo mundo suscetível a passar por, né, por eventos mais extremos. Sim, e você tocou num ponto que eu acho fundamental, né? O planejamento urbano, há décadas atrás, ele era dissociado, né? Divorciado do ambiental. Sim. A questão ambiental era quase uma perfumaria, né? Uma samambaia na sala de enfeite. Era um discurso apenas, né? Hoje não tem como você fazer um planejamento da saúde, do urbanismo, da cultura, econômico, principalmente econômico também, sem a agenda ambiental estar iconizada, né? Ser o grande ponto aí de alicerce para decisões de futuros de corporações, da sociedade, das cidades. Hoje é um diálogo importante, é uma agenda aí fundamental. Eu acho que a agenda ambiental, ela é uma agenda que cada vez mais vai ter que perspassar por todas as secretarias, né? Você mencionou aí a questão da saúde. Óbvio, você melhorando a qualidade ambiental, automaticamente você melhora a questão de saúde. Porque a melhoria da qualidade ambiental, ela também vai numa questão de melhora de coleta de resíduos, uma melhor infraestrutura, questão de saneamento, qualidade da água que é tratada, a questão do reflorestamento, então, o maior número de parques, você mexe com a questão do lazer, cultura.
transporte, você tendo um transporte de melhor qualidade, um transporte que não emite poluentes, você fomentar o uso de uma energia renovável e, de repente, a prefeitura ser protagonista nisso, né? O município como protagonista. Então, tudo está conectado. Não dá para uma secretaria agir sem conversar com a Secretaria de Meio Ambiente. E cada vez mais, eu acho que essa interlocução, né, esse diálogo entre as secretarias e uma atuação mais ativa, não que não seja, tá, Andréia, mas acho que mais ativa da Secretaria do Verde, frente às demandas que vêm para ela, eu acho que vai ser essencial para cada vez mais a gente ter resiliência, ter qualidade de vida, né, um meio ambiente aí de maior qualidade para todos. Verdade. O sonho de consumo de qualquer pessoa que trabalha na administração pública é não ter Secretaria do Verde. A questão ambiental está tão protagonizada que ela está na cabeça do prefeito, na cabeça dos outros secretários, e ser só um órgão que auxilia as outras secretarias a fazer com que sua agenda seja ambiental também. Mas cada passo de uma vez, né, Renata? Não, com certeza, com certeza. E, Andréia, né, vamos falar um pouquinho de licenciamento ambiental, que eu também acho que é uma coisa super importante. O município de Campinas, vocês aí são protagonistas na questão do licenciamento ambiental. Conta um pouquinho, né, de todos esses avanços, de todas as conquistas que vocês já tiveram dentro da secretaria e, de repente, assim, os próximos passos, né? O que vocês planejam aí para o futuro nessa questão de licenciamento ambiental? De fato, Renata, eu tenho muito orgulho de falar do licenciamento ambiental de Campinas, porque nós somos referência, né? Nós estamos no Portal Nacional de Licenciamento Ambiental como referencial no Brasil, né, de caminho bem trilhado, né, de boa gestão nesse processo, de uma ferramenta de comando e controle. E a gente começou, olha como tudo no meio ambiente, quando a gente fala de política pública, né, e de gestão ambiental, tudo no meio ambiente é sempre médio a longo prazo, né? E é por isso que precisa ter muita ciência, muita tecnicidade, muito compromisso com a gestão. A gente começou o licenciamento ambiental aqui em Campinas em 2009, quando a gente firmou o convênio com a CETESB, a gente fez as nossas primeiras legislações em 2010, e hoje a gente tem aí um arcabouço legal, né, que nos confere segurança institucional à pasta. Temos uma Secretaria do Verde criada por lei complementar. A Secretaria do Verde foi criada, eu digo formal e materialmente, porque aí com 3 departamentos, com uma estrutura adequada, inclusive o Departamento de Licenciamento Ambiental, em 2014, que nos fez com que a gente conseguisse ter concurso público, conseguisse ter dinheiro no fundo para poder comprar computador, ter mesa para atender as pessoas. Parece bobagem, mas secretarias novas, às vezes, né? Nem mesa a gente tem, nem cadeira para sentar. Então, a gente conseguiu, ao longo do tempo, se estruturar, se capacitar. Né? Hoje eu convido aí todo mundo aí lá na Secretaria do Verde, ver que linda que a nossa secretaria está, né? No ambiente aí, do meio ambiente do trabalho adequado, né, com computador, enfim. Mas a gente tem um grupo aí de tipologias de licenciamento que é infraestrutura, área verde, atividades poluidoras, movimentação de terra, algumas questões relacionadas à mineração e principalmente empreendimentos imobiliários, porque Campinas é uma cidade urbanizada e com uma tendência de aumento de urbanização significativa, né? Uma dessas tipologias vem das deliberações CONSEMA, né, porque a Lei Complementar 140 diz que as tipologias são definidas pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente, e também algumas que, por legislação, a gente decidiu internalizar como movimentação de terra, como empreendimentos imobiliários. Eu acho que, além da legislação, da equipe concursada, capacitada, 10 anos aí, no mínimo, num processo de capacitação importante, diálogo e tudo mais, eu acho que um dos pulos do gato nosso, né, além de fazer termos de referência minuciosos de cada documento ambiental, para ter segurança do empreendedor, para ter nossa segurança e não ter subjetivismo, que é uma das críticas, né, do licenciamento ambiental, é a transparência e a publicidade, porque em todo o processo de licenciamento ambiental, os conselhos ambientais são ouvidos. Conselho do Meio Ambiente, conselhos gestores de unidade de conservação. Campinas tem 1/3 aí da APA de Campinas, que é a região de Souza, Joaquim Egídio, quer dizer, então,
tudo vai para o Conselho Gestor da APRE, para o CONDEMA, para eles se manifestarem. Então, não é uma leitura técnica, é uma leitura comunitária. E a gente tem muita agilidade, porque nós fomos um dos municípios pioneiros a informatizar o nosso processo. Nós temos o licenciamento ambiental online, que foi construído junto com a IMA, né, que é a Informática de Municípios Associados, uma empresa da Prefeitura de Campinas, e a gente conseguiu licenciar o bloco todo. Porque tem muito município que fala, está licenciado, você entra na página, é só um requerimento. Uhum. Não. Aqui é upload e download. Você coloca todos os documentos, as referências, né, as referências de localização e tudo mais, e você faz o download da sua licença de fato. Isso ganha uma agilidade enorme, isso ganha uma transparência enorme e sem perder mão da tecnicidade, né? Então, esse é um dos pulos do gato, que é a informatização, foi extremamente importante, e Campinas foi pioneira nessa área. Então, Renata, eu tenho muito orgulho mesmo, e em termos de perspectiva, qual que é a ideia agora? Como nós fazemos parte da ANAMA estadual, nós estamos hoje no Conselho Estadual de Meio Ambiente debatendo a revisão da deliberação CONSEMA normativa número 1/2018, que define as tipologias que são locais. O que o município pode licenciar? Estamos lá na nossa agenda municipalista de ampliar as tipologias e fortalecer os municípios. Você tem uma ideia, Renata? Só aqui no estado de São Paulo, 10% dos municípios, apenas 10% dos municípios licenciam. Os outros 90% não optaram ainda. Isso significa que as agências da CETESB, as agências estaduais, ficam sobrecarregadas com questões de impacto local. Às vezes o corte de 1, 2, 3 árvores. Quer dizer, um técnico da CETESB teria que estar focado nos impactos regionais, estaduais, e não em tipologias que é do município. Então, acho que o grande desafio hoje do CONSEMA é fomentar e estimular que os municípios, de fato, internalizem essa agenda do licenciamento. Eu tenho 1000 razões para dizer o quanto o licenciamento é importante. Bom, não sei se eu vou ter espaço aqui, mas o licenciamento é uma ferramenta de gestão ambiental ímpar. A gente controla o território, a gente define compensações ambientais mais qualitativas, os valores das taxas vão para os fundos ambientais, os fundos ambientais investem em melhorias na nossa área local. Quer dizer, tem uma série aí de benefícios, e que a gente espera com essa agenda do CONSEMA, da ANAMA, a gente poder aí estimular que esses municípios materializem o licenciamento ambiental e enriqueçam e que assumam uma gestão ambiental qualitativa na cidade. Campinas, acho que foi uma das cidades aí realmente pioneiras na questão do licenciamento ambiental. E hoje, né, com toda a equipe que vocês têm, todo o trabalho que vocês desenvolvem, é modelo, né, não só para o estado de São Paulo, mas aí para os municípios de uma maneira geral, né, Andréia? E você fez uma menção aí que eu acho que é interessante, e vira e mexe surgem dúvidas, né? A questão de poda de árvore. São duas coisas, né, talvez. A pessoa que tem uma árvore, ainda que seja na calçada da sua casa, muitas vezes acha que não precisa, né, de autorização para fazer uma poda ou para tirar, porque de repente está levantando calçada, o muro, está afetando o muro. Então, assim, queria que você falasse um pouco sobre isso, porque acho que precisa, né, da autorização aí da Secretaria do Verde, e para atividades que tem um licenciamento também na CETESB, porque daí é uma atividade industrial de maior impacto, pelo CNA e tudo mais, mas de repente é uma indústria, mas que precisa fazer uma supressão de árvore. Como é que fica? Ela pede essa autorização com vocês, ela pede essa autorização para a CETESB? Eu acho que são, né, são coisas que vira e mexe aí surgem de dúvida. Renata, bem bacana você ter falado da Agenda Verde, né, do licenciamento ambiental. É onde tem mais dúvida mesmo. Bom, vamos começar por poda de árvores. Poda de árvores, aqui em Campinas a gente tem 2 órgãos que cuidam das áreas verdes, né? Nós somos mais relacionados a planejamento e licenciamento, Secretaria do Verde, e o que cuida da manutenção das cidades, das praças e tudo mais, é a Secretaria de Serviços Públicos. Então, para você hoje em Campinas pedir uma autorização para poda, junto à Secretaria de Serviços Públicos. Acho que é um ponto importante aí, porque ela não é uma atribuição da Secretaria do Verde.
E em havendo qualquer tipo, e eu acho que você colocou um outro ponto importante, seja poda, seja supressão, qualquer intervenção que você for fazer numa árvore, na vegetação, vai ter que pedir autorização, sim, para algum ente público, né? A árvore é um bem público, é um bem coletivo, né? Pode estar na sua propriedade, mas ele cumpre uma função socioambiental, serviços ecossistêmicos, e faz com que os poderes públicos se preocupem com aquele bem ambiental, seja a Secretaria de Serviços Públicos, seja a Secretaria do Veja, seja a CETESB. Agora, você me fez uma pergunta assim, e quando eu tenho uma indústria, um fator de poluição que não seja um CNAE, um fator de poluição que não seja municipalizado, não seja do município, se eu estou conduzindo meu licenciamento junto ao Estado, a Lei Complementar 140 fala que o licenciamento ambiental é único, então, normalmente, o Estado ele puxa essa agenda para ele, para ter todo o controle do que está acontecendo naquele lote, naquela gleba, seja numa agenda cinza, que é a agenda da atividade poluidora, seja na agenda verde. Então, normalmente, é assim que funciona. Agora, você vai precisar suprimir uma árvore, retirar uma árvore desconectada de licenciamento junto ao Estado, aí é o município, porque, inclusive, está na deliberação CONSEMA número 1, aí é o município, tanto dentro da sua área particular, vai ser a Secretaria do Verde que vai autorizar essa supressão aí de vegetação. E aqui a gente tem várias, até mas eu corto a árvore, eu suprimo a árvore, o que acontece depois? Acontece que você tem que compensar. Às vezes a gente indica transplantio, às vezes é uma espécie arbórea significativa, a gente pede para retirar de um local e plantar em outro, né? Não aquela árvore ser aproveitada, né? Ter aí sua continuidade em outro lugar. E se não é possível, aí dependendo da quantidade de doação de mudas, ou plantio, a gente pede que esse plantio, inclusive, continue, né? Você assina um termo com a gente, esse plantio tem que vingar até a autossustentação, dependendo do tipo de vegetação que você vai plantar. Tem muita história aí para contar da compensação ambiental. Não, maravilha. E, Andréia, recentemente, né, a gente teve uma lei federal que fala sobre a questão das APPs, né, e o licenciamento ambiental. Essa questão, que na verdade até trata um pouco mais, acho que das APPs urbanas, né, como que o município de Campinas vai enfrentar essa questão? Porque deixou a ideia para o município deliberar sobre o que é uma APP urbana, né? Qual seria essa metragem? Eu não sei se vocês já começaram a conversar sobre isso. Como que vocês estão vendo essa questão? Bom, já conversamos sobre isso. Essa é uma legislação que foi aprovada em dezembro do ano passado, né? É uma legislação recente que altera o Código Florestal. E, Renata, foi bom você ter perguntado, porque o que eu percebo hoje é que as pessoas não têm noção do que é uma área de preservação permanente, não fazem ideia. Não fazem que na ideia, beira, verdade. vou falar dos rios, que na beira dos rios tem uma metragem de proteção. E essa metragem de proteção da beira dos rios, que a gente chama de mata ciliar, cumpre uma série de funções. Função de segurança por conta de uma eventual enchente, a gente falou de resiliência aqui, acho que é um ponto importante, para que não assoreie o rio, para que a fauna circule, porque vai ter uma flora lá abundante, com passarinhos, macaquinhos, que vão estar nas árvores, os tucanos, enfim. Tem toda uma função socioambiental importantíssima. Então, as áreas de preservação permanente, seja na área rural, seja na área urbana, tem um significado ambiental e humano importantíssimo. E eu vejo muita gente falar assim, um córrego que passa no quintal de casa, que bobagem, eu vou colocar grama até o final, eu vou concretar, enfim. Tem muita gente que não reconhece a permeabilidade do solo, enfim, né? Eu acho que vem muito essa questão aí de APP, da preservação, muito para a área rural, né? Como está dentro da cidade parece que não, posso concretar, posso asfaltar, posso fazer tudo, porque é cidade, é urbano, né? Então, às vezes, a sensação que me dá um pouco desse imaginário coletivo, né? E a gente percebe que cidades que aterraram seus rios, os rios urbanos, né? Porque no passado era normal canalizar córregos, por exemplo. Você veja o exemplo de São Paulo, né? Que choveu
vira um Ninguém caos, anda enfim, mais, né? Ninguém anda porque os rios foram desrespeitados, as áreas de preservação permanente foram desrespeitadas. Então, a gente tem que aprender a lição com quem está sofrendo, né, para não sofrer mais sobre isso. Mas, Renato, você fez uma pergunta e eu vou falar um pouco da história da área de preservação permanente. Eu não vou começar lá com os 5 metros do primeiro Código Florestal, mas eu vou começar a partir do Código Florestal atual, que delimita, são 30 metros de área de preservação permanente, seja urbano e rural, em regra, né, entre as margens do córrego, para córregos, rios e cursos hídricos de 0 a 10 metros, que é o que costuma acontecer nas cidades, e aqui em Campinas é a regra. Depois que o Código Florestal foi aprovado, aqui no estado de São Paulo, nós tivemos uma lei estadual, que a 15.684 foi aprovada em 2015, lá no artigo 40, ela suplementa, de certa forma, o Código Florestal, que é a Lei 12.651 de 2012. Desculpa a gente estar falando tanto número, mas é importante. E esse artigo 40, ele sofreu uma ação direta de inconstitucionalidade aqui pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, ingressou no Tribunal de Justiça e acabou tendo uma interpretação aí conforme restringindo para regularização fundiária de interesse social, com estudo técnico para que não haja risco para aquelas pessoas. Foi uma primeira tentativa do que a gente chama de pacote de flexibilização da área de preservação permanente. Por que eu estou dizendo esse esforço? Porque a palavra que eu vou adotar aqui, Renata, é flexibilização. Aí, depois disso, o próprio Consema, já preocupado com áreas que estavam urbanizadas há muito tempo, tinham áreas de APP que tinha perdido função social, por historicidade, por uma série de questões, aprovou a deliberação Consema 3. E essa deliberação Consema, de novo, né, foi aí, houve uma demanda judicial, movida também pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, e aí não houve aí não prosperou essa deliberação, ela acabou sendo suspensa. Aí, e essa discussão, gente, de área de preservação permanente é em Campinas e no Brasil inteiro, né? E aí, né, no ano passado, o Superior Tribunal de Justiça também interpretou a aplicação do Código Florestal em relação às APPs urbanas, porque tinha dúvida do que valia, se era a lei de parcelamento do solo, a 6766, né, a lei Lema, ou se valia o Código Florestal. Ainda tinha essa dúvida. O STJ deixou claro aí no tema 1010 que vale o Código Florestal, então não era, na interpretação do Superior Tribunal de Justiça, não são 15 metros, são 30 metros, e aí ficou essa decisão. Logo depois da decisão do STJ, veio a lei que você comentou, Renata 14.285, e disse o seguinte, olha, pode flexibilizar. Em áreas urbanas consorciadas, ouvido os conselhos estaduais, municipais, aí uma lei urbanística municipal. Por que eu digo lei urbanística? Porque é plano diretor, lei de exploração do solo. Então, não pode ser uma lei casuística. A partir de hoje, no município de Campinas, a APP é de 15 metros, sei lá, sem nenhum estudo socioambiental da magnitude de uma revisão de um plano diretor, por exemplo, que vocês sabem que pelo Estatuto da Cidade, um plano diretor não é um documento ágil de se mudar, tem que ter vários estudos, tem que ter leitura técnica, tem que ter leitura comunitária, né, aí para discutir todas essas participação questões. popular, então, hoje, né? Manifestação popular, enfim, tem que ter um prognóstico, tem que ter um diagnóstico, levantamento de todos os cursos, cheias, secas, a metragem ideal, levando em consideração aí o arcabouço como plano de recursos hídricos, plano de saneamento, plano de drenagem e demais documentos de planejamento ambiental. Não é um estudo simples, é um estudo robusto, né? Então, demanda aí, como você disse, uma discussão técnica e comunitária. Então, hoje, o que acontece? Essa lei, Renata, não é autoaplicável, porque teve muita gente que veio perguntar, olha, dezembro, Andréia, saiu lá a lei da flexibilização da PP, virou a chave, agora é tudo 15 metros, derrubamos a decisão do STJ. Não acontece isso, essa lei não é autoaplicável.
ela demanda uma legislação municipal, e não é qualquer legislação municipal, é uma legislação do porte de um plano diretor, que tem que ser aí estudada com muita seriedade, né, o que está acontecendo. Até porque, se a gente está falando de agendas de mudanças climáticas, Acordo de Paris, passamos pela COP26, e todas essas intempéries de resiliência, a gente tem como desconectar essas políticas públicas de uma eventual mudança de área de preservação permanente. Sim. E se você me permite, Renata, a lei não deixou claro que é para diminuir a área de preservação permanente. Não deixou, exatamente. Pode de repente, ser que em alguns casos aumente. Não, com certeza, ela deixa, né, em aberto, e mesmo dentro das cidades, acho que precisa ser muito bem avaliado, porque realmente tem locais que é um córrego, né? O rio está retificado, uma função ambiental para você manter uma APP de 15, 30, eu não sei se faz tanta diferença, mas também dentro da cidade tem localidades que realmente tem que ser os 30 metros, não dá para flexibilizar para menos, né? E dependendo da questão, a APA aqui, né, de Souza, Joaquim Egídio, onde você tem inúmeras nascentes, rios, de repente, se o município entender, por ser uma unidade de conservação que merece uma proteção especial, não vai ser 30, vai ser 50, quem sabe? Né? E, Renata, aqui em Campinas nós temos uma legislação mais restritiva do que o Código Florestal. Lá no artigo 190 da nossa lei orgânica, não fala só da área de preservação permanente, fala da área de proteção permanente, porque o Código Florestal, ele protege o leito maior sazonal, aquilo que normalmente é mais recorrente e não dá. A gente protege na lei orgânica o leito maior excepcional, que são as planícies de inundação com uma recorrência maior. Então, aqui em Campinas, ainda a gente tem essa peculiaridade da lei orgânica que foi aí materializada no plano diretor. Então, tem muita discussão aí, né, do leito maior sazonal, leito maior excepcional, e a importância dessas áreas para que o município não tenha aí uma série de problemas, como aumento localmente, contribuir para aumento de temperatura, né, a questão da inundação, da permeabilidade, enfim, uma série de fatores aí que pode comprometer até a segurança das pessoas. E é uma questão assim que causa uma certa preocupação, porque cada município pode interpretar de uma forma. E essa questão realmente, né, da flexibilização, se a gente parar para pensar na questão da resiliência, da proteção ambiental, das mudanças climáticas, a gente vê que é importante sim a manutenção da APP. E às vezes assusta, porque às vezes você pode ter municípios que, por um desenvolvimento econômico, urbano, vai flexibilizar passando meio por cima da proteção dessas áreas. Então, preocupa. Péssimo, Renata, péssimo, porque vai ter município que dentro da sua autonomia vai falar que aqui são 15 metros. E aí, quando passa a fronteira para outro município, que tem uma visão ambiental mais consolidada, aqui são 30 metros. Mas o rio... O rio não é o mesmo? É transfronteiriço. Exatamente. Então, essa lei, sinceramente, ela foi uma lei péssima para a questão ambiental e não resolveu a questão urbana. Eu entendo que ela não resolveu. Ela podia ter sido uma lei mais séria, melhor debatida aí com a sociedade, com a academia, né, ouvidos especialistas. Sim. Acho que foi uma lei... E trazendo definições também, né, André? Eu acho que trazendo definições até para dar uma segurança jurídica maior para todo mundo, né? Acho que para o cidadão de uma maneira geral, né, para quem está dentro do poder público, para quem empreende. Então, realmente, acho que realmente mereceria uma discussão mais aprofundada dessa lei, né? E, Andréia, né, como a gente consegue intensificar essa proteção ambiental, já que a gente está falando, né, da questão de uma eventual não flexibilização da APP urbana e tudo mais, como que a gente intensifica a proteção ambiental sem comprometer, né, o setor produtivo, o empreendedor, né, como que você imagina, como que você vê essa questão? Então, Renata, eu vou sair um pouco do setor produtivo e vou para uma visão mais global. O mundo está no impasse. Hoje a gente está vivendo
estou falando só do Brasil, que a gente tem um pacote de retrocesso enorme, né? Inclusive essa semana no STF, na semana passada e nessa semana está sendo julgada várias ações aí para descupinizar, né, a gestão ambiental, parafraseando a ministra do STF, que a gente tem uma política global que enfrenta um baixo crescimento econômico, uma sociedade dividida, polarizada e o meio ambiente degradado, né? Os painéis do IPCC deixam claro aí que as atividades do ser humano estão degradando o planeta. Então, acho que esses três fatores e crescimento econômico é muito preocupante, porque eu vou falar de uma maneira muito simplista. Cidade pobre, pessoas pobres não têm condições de cuidar do meio ambiente, elas estão preocupadas com a sua sobrevivência. E eu estou dizendo aí que o setor produtivo, ele é a grande alavanca para o crescimento econômico. Então, é um setor que tem que ser valorizado na equação do tripé da sustentabilidade, né? Pensar no ambiental, nas pessoas, no social, mas também na premissa econômica. Eu acho que as três estão muito interligadas, e o equilíbrio aí é importante. E é tão interessante falar isso, porque a crise ambiental agrava a crise econômica. Então, e hoje os agentes financiadores, por exemplo, os bancos, estão todos de olhos na agenda ambiental, nunca discutiu tanto em Davos, em outros fóruns mundiais, sobre a questão ambiental, porque, de fato, o meio ambiente agrava a crise econômica. E quando o país está próspero, a cidade está próspera, ela cuida melhor do meio ambiente, né? E essa divisão da sociedade, ela é um fator preocupante, né? Estamos aí em período quase pré-eleitoral, no Brasil, a gente se preocupa com isso, e a gente precisa, na verdade, evitar esse ciclo vicioso de perdas e danos e colapso ambiental. Então, esse aumento de custos da agenda de desastres ambientais fragiliza o setor produtivo, e é um setor que eu friso, ele é muito importante para a área ambiental. Ele é afetado, mas a gente percebe que o setor produtivo, Renata, amadureceu nas últimas décadas muito. Eu não vou falar de tudo, mas eu vou destacar uma agenda que eu acho muito interessante, que é a ESG, né, da governança ambiental, social e corporativa, que internaliza uma métrica ambiental, social, de impactos, de externalidades, né, na cadeia de negócios, pensando em emissão de carbono, gestão de resíduos, meio ambiente do trabalho, equidade entre os trabalhadores, é quase uma agenda 2030 aí no meio corporativo. Então, eu enalteço, sim, a questão econômica, eu acho que ela é muito importante e é o tripé da sustentabilidade, com certeza, e me preocupa muito. Eu estou trazendo algumas preocupações aqui para você, até por conta desse cenário aí de guerra, né? Agora no mundo nós estamos, infelizmente, após uma pandemia que agravou muito a nossa crise política, a nossa crise econômica, e agora uma guerra aí mundial. Tudo isso são fatores que são globais, também repercute, não deixa de repercutir no setor produtivo e é onde que eu trabalho, né? Que é nas cidades, no município. Na verdade, acho que as questões estão bem interligadas, né? Você falou do SG, é realmente isso. E acho que cada vez mais o meio ambiente não caminha sozinho, o setor econômico não vai caminhar sozinho, e o social também. Eles precisam, de fato, estar interligados. Talvez não vai ser na mesma proporção, mas não dá para a gente ter algo dissociado, um crescimento econômico sem também a proteção ambiental. E, óbvio, o crescimento econômico com a proteção ambiental, você também leva a um crescimento social. Então, são questões aí que estão interligadas. E o SG, né, qualquer nome que a gente queira dar a isso, ele veio para ficar. Na verdade, ele passa, né? Já faz um tempo, na verdade, que a gente tem essas exigências para o setor produtivo, acho que talvez não só, né, o ambiental, o social, na verdade, esse conjunto, talvez com outro nome, mas ele veio, eu acho que é uma agenda que veio para ficar, a questão, né, dessa política da ONU 2030, também está super interligado com essa questão, e acho que é passar a pensar em todos esses fatores de forma conjunta, né, como que a gente vai melhorar o econômico, o social e o ambiental, para a gente ter uma vida
com maior qualidade, de forma mais sustentável, né? Pelo menos é assim que eu vejo esse tripé caminhando aí junto, né? Então, e realmente é muito importante, é super importante. E, Andréia, tá uma delícia aqui a nossa conversa, né? Acho que sempre é bom conversar com você, eu sempre aprendo muito, né? Você acho que tem uma clareza aí dos assuntos que coloca, fala numa linguagem que acho que é super clara para todo mundo. E antes da gente finalizar, que mensagem você passaria aqui para a nossa audiência? Bom, Renata, eu acho que uma das questões a gente falou muito de crise, né, na fala anterior, de crise climática, de crise política, né, de sociedade dividida, mas o fato é que a gente tem que sempre pensar com otimismo e fazer a nossa parte, né? Seja na academia, seja no poder público, seja no seu trabalho, seja no seu ambiente doméstico, porque a questão é posta, né? As soluções existem. É uma questão de opção, de pacto civilizatório. Nós, seja nossa do setor público, seja do setor produtivo, do privado, como você falou, ou seja individualmente de cada ser humano que habita as cidades, que habita o planeta. Então, como você já citou, eu vou aqui repetir: tecnologias mais sustentáveis, mudança da matriz energética, tomar decisões menos poluentes, individualmente sermos mais responsáveis com a nossa pegada ecológica, porque é fácil, né, colocar a culpa no prefeito, na secretária, na Andréa, na Renata, no Biden, no Putin, qual que é a minha no participação Bolsonaro. nisso, né? Exatamente, é muito fácil, né? Então, as questões, elas são globais? Claro que são, mas elas também são locais, elas também são domésticas, elas também são individuais, passam pela agenda nossa individual de cidadania. Então, eu sou otimista, eu acho que é muito importante a gente impactar positivamente o legal e pensar qual é o legado que eu vou deixar como ser humano nesse planeta. E, Renata, se você me permitir, né, eu queria indicar um livro. Claro. Nessa linha. Tem um livro que a Nama ajudou a divulgar, é um e-book chamado Verde Urbano. É uma série aí de livros, diz assim, eu, o meio ambiente e você, né? São temas aí científicos, mas com uma linguagem super popular, super acessível, e a capa é do queridíssimo Sebastião Salgado. E ele está disponível na ONU, na FAO, no PNUMA, está divulgado pelo ICLEI, que é uma ONG internacional aí também, preocupada com a questão das cidades e do clima, e pela NAMA, no qual eu faço parte. Esse livro, gente, Verde Urbano, é maravilhoso, então fica aí como dica, né, do legado, né? Qual é o legado que eu quero? A gente falou muito de árvore, né, da Agenda Verde, você trouxe também essa agenda para a gente, então o Verde Urbano é bem interessante pelo que a gente está discutindo aqui, Renata. Andréia, você tocou num ponto que eu realmente acho extremamente importante, né? Essa reflexão do que cada um, dessa pegada de cada um, da responsabilidade de cada um e o que a gente está disposto a fazer em prol do meio ambiente, né? Há uns anos atrás, eu participei de uma discussão que, assim, para mim foi emblemático na reflexão minha, né, em relação ao que fazer para o meio ambiente. Era uma COP que aconteceu em Buenos Aires, isso já faz um tempo, e na verdade eram cientistas do Rio de Janeiro que justamente provocaram essa discussão, né, esse parar para pensar. E eles fizeram um cálculo do que cada um contribuiria em termos de emissões de gases de efeito estufa, se fosse de ônibus ou se fosse de avião, em termos, né, do quanto seria emitido de gases, do quanto haveria de consumo de combustível e tempo e dinheiro. Na época, eu lembro uma passagem, acho que do Rio para Buenos Aires, acho que era R$3 mil, mais ou menos, de avião, e de ônibus, sei lá, 100 e alguma coisa. De avião, você demoraria 4 horas e de ônibus 40 horas. E daí ficava a pergunta, né? Mas se você emitiria, assim, 1/10 se fosse de ônibus em relação ao que iria de avião. Então, quem estaria disposto, né, a ir de ônibus pensando na baixa emissão de gás de efeito estufa?
E só pelo tempo, assim, não vou nem falar de valor, mas até pelo tempo envolvido nesse deslocamento, ninguém fala, né? A não ser que você tire férias e fale assim, eu vou para reunião parando de cidade em cidade, não sei nem se eu vou de ônibus, eu vou de carro, alguma coisa assim, você pensa em mudar a questão da sua emissão. Mas fora isso, né, a gente está muito acostumado nesse mundo moderno de comodidades, então é muito pouco que a gente realmente aceita abrir mão. E eu acho que essa reflexão é uma coisa muito importante, né? Eu acho que são ações pontuais no nosso dia a dia, onde a gente provoca de fato a mudança. Então, a gente trazer isso para o nosso dia a dia, essa reflexão, o quanto eu estou emitindo, o quanto eu estou consumindo de recursos naturais de um modo geral, eu acho que é extremamente importante para a gente pensar numa melhoria aí do meio ambiente, né? Com certeza. Mas se você falou uma coisa do transporte, Renata, isso foi o lado bom da pandemia, que agora as pessoas estão pegando menos avião porque estão aqui, ó, como a gente, né, batendo papo pelas telinhas. É verdade. Essa, acho que não só o avião, né, mas o carro também, a gente diminuiu muito esse deslocamento, porque a gente não precisa mais dessa presença física, né, para ter esse contato, para ter essa conversa. Então, realmente, a pandemia ela trouxe aí uma mudança de comportamento e que fique, né, essas boas mudanças que fiquem aí para a gente incorporar de fato aí para frente, né? Andréia, olha, te agradeço muito, foi muito gostosa a nossa conversa, viu? Muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. Renata, eu que agradeço imensamente. Nós aqui batemos papo, eu conheço a Renata, acho que é mais de uma década, né, Renata? A gente trabalha aí em alguns lugares juntas, né? Então, para mim, foi uma delícia, foi um bate-papo. Eu espero que seja útil aí para os ouvintes do seu programa. Espero que a gente tenha aí compartilhado questões que sensibilizem, né? Que resgate alguns valores e que as pessoas entendam algumas questões, principalmente da minha trajetória profissional, que eu estou no poder público, eu estou no terceiro setor e tenho aí esse propósito do diálogo da sustentabilidade nos municípios. Então, quero mandar um beijão para você e para todo mundo aí que vai ouvir esse programa. Não, foi uma delícia, com certeza aí. Espero, né, que realmente a gente tenha contribuído. Eu acho que a gente contribuiu, porque realmente a conversa foi uma delícia, viu? Para mim, pelo menos, foi ótimo. No programa de hoje, eu conversei com a Andréa Struckel, que é diretora do Departamento de Licenciamento Ambiental da Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.